sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Olá, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Meu nome é Deusa Nogueira, estamos nós conversando sobre a mediunidade. E dando continuidade a esses capítulos generosos de André Luiz, através dos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, na obra Desobsessão, que é o 15º livro que ele traz através de Chico, nós vamos entrar, estamos nas questões do preparo, né? Então, o preparo para a reunião, isso é para a gente pensar assim bem, em que toda tarefa importante, ela exige um preparo. Essa organização mental, né, ela tem alguns elementos materiais que vão nos ajudar. Assim, ao longo desses estudos, dessas semanas, a gente foi vendo sobre preparo. São 4 capítulos. Um é sobre despertar. Como é que eu preciso acordar? Como é que eu posso acordar nesse dia para ter um bom rendimento? O segundo ponto é a alimentação. Como é que deve ser a minha alimentação no dia da tarefa, não é? Depois, no programa passado, no último programa, nós vimos a questão do repouso físico e mental. E aí foi muito interessante que André Luiz pontuou alguns pontos, né, acerca do repouso físico e a nossa postura mental, através de uma leitura, através de uma vigilância nos pensamentos, através de uma meditação dentro de um tema que seja útil, que seja belo. E a gente até falou da esperança que é o trabalho do socorro espiritual. Todos nós que morejamos na tarefa ao longo de muitos tempos, de muitos anos, a gente tem visto, assim, situações muito tristes, muito sérias, de companheiros empedernidos mesmo, né? Muito apegados àqueles pontos difíceis da sua vida, da sua trajetória. E esses mesmos companheiros, né, ao irem se modificando, alguns voltando várias vezes, e nas várias vezes que vão voltando, eles vão assimilando o conteúdo fluídico, o conteúdo do pensamento, o conteúdo da prece, e outros até de uma forma que às vezes parece até que é milagre, mas não é milagre, não é nada espontâneo, instantâneo. É aquele espírito que já está com aquilo que nós chamamos de tédio do mal. Está cansado das questões da própria maldade, da própria maledicência. E aí ele chega na reunião e quase sempre é apresentado uma figura significativa na sua vida. Seja a figura da mãe, de um filho, de um grande amigo, de um benfeitor. E isso faz com que aquele espírito se sinta comovido, sinta-se mobilizado na instauração do melhor. Então, é um trabalho muito importante. É um trabalho de educação, de cura do espírito. Temos na fluidoterapia aquele trabalho que visa sanar aquele desconforto físico. Mas temos na chamada desobsessão, no atendimento espiritual, aquele trabalho de restauração do espírito, de cura da alma, né? E são muitos conflitos, são muitas dores. E aí, como falamos, um trabalho dessa monta vai exigir de nós uma preparação. E essa preparação, meus queridos, não se improvisa. Sabemos até, pelo estudo do Livro dos Médiuns, que numa emergência, numa grande emergência, qualquer espírito pode ser acionado.
Qualquer espírito pode ser acionado, qualquer médium pode ser acionado por um bom espírito, né? Quase sempre pela emergência e pelo merecimento daquele paciente de quem está necessitado. Mas a gente já chega à conclusão que nas grandes causas, diante das grandes dores, dos grandes conflitos, não dá para ser de qualquer jeito. Não dá para ser qualquer um, não é? Nesses momentos assim mais graves, mais sérios, com mais especificidade, quanto melhor for o instrumento, mais fácil vai ser o socorro. E a convite da espiritualidade, André Luiz, é que sejamos facilitadores dessa atuação espiritual superior. Então, queridos, estamos no capítulo 4, intitulado Preparo para a Reunião, Prece e Meditação. E André Luiz fala assim: pelo menos durante alguns minutos, horas antes dos trabalhos, seja qual for a posição que ocupe no conjunto, dedique-se o companheiro de serviço à prece e à meditação em seu próprio lar. Então ele fala assim, alguns minutos, né? Horas antes do trabalho. E aí a gente pode se dedicar à prece e à meditação no próprio lar quando temos a possibilidade de sair das nossas casas, ou se a gente sai do trabalho direto, que a gente comece a pensar um pouco antes dessa nossa conduta, dessa nossa postura. Me lembro muito, meus amigos, de Altivo Caríssimo Panfiro conversando com a gente enquanto médium. E naquele momento, muitos de nós, ou a maioria de nós, no Leon Denis, com atividades profissionais intensas, com vida doméstica também intensa, né? Tudo isso. E ele falava assim, olha, que pelo menos na sexta-feira, a gente acorda pensando assim, hoje eu tenho trabalho. Olha que interessante. Parece algo muito simples, muito singular, mas sabe que esse pensamento mudava o dia? Porque aí eu já começo a me organizar mentalmente para a tarefa. Naquele momento a tarefa era só à noite. Então eu vivia o dia, né? Nós vivíamos o dia naquele cuidado, né? Então, nas notícias que nós líamos, nas palavras que pronunciávamos, nos ambientes em que entrávamos, na alimentação, que tinha alguns até companheiros tendo alimentação no próprio emprego e selecionando um tanto, né, para não ingerirem certos alimentos que sabiam que pesariam na hora da tarefa, né? Então, vindo com aquela alimentação até mais frugal e completando com alguma coisinha, né? Pelo cuidado que se deve ter. Então parece que não, mas essa consciência de que somos trabalhadores, ela vai nos ajudar muito no posicionamento diante dos bons espíritos. E ele coloca, né, a prece e a meditação em seu próprio lar. Ligue as tomadas do pensamento para o alto. Essa frase é muito boa. Porque se a gente ligar as tomadas do pensamento para baixo, é um dia de muitos testes, meus amigos. Então, poderemos começar no próprio lar com desconforto, desentendimentos que podem gerar discussões. E tudo isso mexerá de uma forma intensa com o nosso campo psíquico, com o nosso campo fluídico. Então, se a gente começa a ligar as tomadas do nosso pensamento com o alto, não é que não vá ter alguns choques, não, algumas questões podem ocorrer, mas a gente não vai se envolver tanto. É uma blindagem, como se fosse uma blindagem espiritual, né? Estaremos fechados a tudo aquilo que seja motivo de perturbação para o trabalho. E aí a gente sempre lembra de Jesus, quando ele, já que o trabalho é do Cristo, quando ele diz, se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Então, na verdade, ninguém vai abandonar o lar, ninguém vai abandonar o trabalho, ninguém vai abandonar nada. Mas, na verdade, a gente vai levar
esses compromissos seguindo Jesus. E aí nos lembramos, quando ele diz, né? Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então é toda um movimento de aprendizagem, meus amigos. É todo um movimento de reconforto que a gente vai ter, né? E aí a gente vai saindo da vulgaridade, porque quantos aborrecimentos, quantas descompensações, quanta falta de condição, a gente acaba perdendo a condição por vulgaridades, coisa do terra a terra. Às vezes situações que nem nos envolveram, que não são do meu interesse. E aí eu começo a entrar num conflito de opiniões, né? Que acaba sendo um grande conflito vibratório, e daqui a pouco eu já estou de uma forma diferenciada, negativamente, e para o trabalho, e abrindo uma brecha para aquele pensamento assim, sabe de uma coisa? Hoje eu não vou ao trabalho não, que eu não estou bem, agora já perdi a condição, não vou não. E a gente continua ligado, né? Nessas tomadas da vida do terra a terra. Então, a gente tem que ligar para o alto. E ele fala, né? Retire-se em espírito das vulgaridades do terra a terra e ore, buscando a inspiração da vida maior. E aqui ele vai falando na oração. Nós já falamos uma vez, mas não custa repetir e refletir que, na verdade, a oração é uma corrente de energia, é uma corrente magnética. Vamos lembrar de o Evangelho segundo o Espiritismo, quando nos fala da eficácia da prece. E eu me permitam, irmãos, ler o capítulo 27, Pedi e obtereis, item 14. Eu vou fazer até uma coisa. Antes de ler esse capítulo, vamos trabalhar um pouco, né? Dizendo assim, estamos nós, pelas ondas queridas da Rádio Rio de Janeiro, no programa Conversando sobre a Mediunidade. Nesse momento, estamos estudando a obra Desobsessão. É a 15ª obra de André Luiz, através dos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Estamos na 4ª lição, cujo título é Preparo para a Reunião, Prece e Meditação. E aí ele fala aqui, retire-se em espírito das vulgaridades do terra a terra e ore, buscando a inspiração da vida maior. E aí a gente vai ler um tema que é eficácia da prece. Seja o que for que pensar na prece, crede que o obtereis e vos será concedido. E aí ele vai dizendo, né, para nós, eu vou pulando um pouquinho, desculpe, ação da prece, transmissão do pensamento. E olha o que ele fala no item 9. A prece é uma invocação. Por seu intermédio, entramos em comunicação pelo pensamento com o ser a quem nos dirigimos. A prece pode ter por finalidade um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Podemos pedir por nós mesmos ou pelos outros, pelos vivos ou pelos mortos. As que são endereçadas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução da sua vontade. As que são dirigidas aos bons espíritos são igualmente levadas a Deus. Quando oramos por outros seres que não a Deus, eles são apenas intermediários, intercessores, porquanto nada pode ser feito sem a vontade divina. E aí no item 10, Kardec continua nos falando assim: o Espiritismo nos faz compreender a ação da prece, explicando como se processa a transmissão do pensamento, seja quando o ser chamado atende ao nosso apelo, seja quando o nosso pensamento chega até ele. Para se compreender o que se passa em certa circunstância, é preciso imaginar todos os seres,
encarnados e desencarnados, imersos no fluido universal que ocupa o espaço. Assim como aqui na Terra, estamos mergulhados na atmosfera. O fluido recebe o impulso da vontade. Ele é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, enquanto que a do fluido universal se estende ao infinito. E aí eu vou pular um pouquinho quando ele diz: a energia dessa corrente está na razão direta da energia do pensamento e da vontade. É assim que a prece é ouvida pelos espíritos, em qualquer lugar em que eles se encontrem. Que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmitem suas inspirações e que estabelecem as relações à distância entre os encarnados. Então, quando ele fala, para a gente orar, buscando a inspiração da vida maior, e tem gente que fala assim: eu não vou orar não, porque eu não quero entrar em contato com o obsessor. Não é isso não, gente. Quando a gente ora, antes do trabalho, a gente vai entrar em contato com os responsáveis espirituais daquela tarefa. Esses amigos espirituais responsáveis pela tarefa, responsáveis pelo desenrolar do trabalho, responsáveis até pela nossa própria fisiologia mediúnica, responsáveis em termos do cuidado que eles vão ter com a nossa instrumentalidade mediúnica. Então essa relação é muito importante e a gente vai buscar inspiração. Essa inspiração vai servir até para a gente superar alguns atropelos que podem acontecer até a nossa chegada ao centro. Muitas vezes uma questão de trânsito, muitas vezes uma questão doméstica. Então a gente vai ter uma lucidez maior, já que a gente está dizendo através da prece: eu quero estar presente. Eu quero ser um trabalhador de Jesus. É esse o nosso desejo. E aí ele continua dizendo: reflita que em breve tempo estará em contato, embora ligeiro, com os irmãos domiciliados no mundo espiritual, para onde irá igualmente um dia, e antecipe o cultivo da simpatia e do respeito, da compaixão produtiva e da bondade operosa, para com todos aqueles que perderam o corpo físico sem a desejada maturação espiritual. Isto é muito sério, gente. Porque a gente, às vezes, não faz questão de ser simpático. Aliás, a gente faz questão de ser antipático. Como se eu falasse: não preciso de ninguém. Não devo nada a ninguém. Quem quiser, que me veja como eu sou. Só que existe um momento em que as pessoas podem não querer ver a gente conforme a gente é. A gente pode ser um incômodo na vida de muitas pessoas e as pessoas vão se afastando. E aí, quando eu olho que em relação à vida material, eu tenho dinheiro, eu tenho cultura, eu tenho bens, eu me dou bem, mas a gente não sabe, e a gente está ignorando que para a vida espiritual, quando eu chego na vida espiritual, eu preciso de um grupo, gente. E esse cultivo da simpatia é importantíssimo. Esse cultivo do respeito, a dor de ninguém é para ser ironizada, não é isso? Então, se eu faço parte da campanha do deboche, da ironia, o que eu estou plantando, que espinheiro eu estou plantando à minha volta? Que tipo de espíritos eu estou atraindo para mim? E o próprio galhofeiro, ele na verdade, ele não quer que faça galhofa com ele. Olha o estado de solidão que eu fico plantando no futuro simplesmente porque eu não fui respeitoso. Da compaixão produtiva e da bondade operosa. E aí é interessante que ele pode falar assim: coitadinho daquele espírito. Está tão necessitado, coitado, chegou com tantas dores, e fico nisso. A compaixão produtiva é aquela em que eu identifico a dificuldade, mas eu trabalho para procurar melhorar, para procurar solucionar.
E essa compaixão produtiva e a bondade operosa é o trabalho que é feito, né? A gente não vai poder eliminar a dor do outro totalmente, a gente não vai poder resolver o problema do outro totalmente, a gente não consegue nem resolver os nossos, né, meus amigos? Mas a gente pode participar oferecendo o nosso melhor, e é isso que ele chama de preparo. É isso que, através da prece, eu emito esse desejo, e esse desejo é acatado, é fortalecido, é potencializado. E ele continua. Então, cultivo da simpatia e do respeito, da compaixão produtiva e da bondade operosa, para com todos aqueles que perderam o corpo físico sem a desejada maturação espiritual. Eu achei muito interessante aqui, é sempre aprendizado, né? Que às vezes a gente perde o corpo físico muito imaturo acerca das questões espirituais. Eu posso muitas vezes até ter muita teoria, mas em relação à prática da vida espiritual, é como se aquilo fosse um romance, fosse uma historinha. Porque, na verdade, quando eu estou convencida da realidade da vida espiritual, a minha vida material já começa a ter uma angulação diferenciada. E nem sempre é assim que as coisas acontecem. Então, eu posso, né, qualquer um de nós pode, nessa questão da imaturidade, em termos da vida espiritual, a gente vem na mesa mediúnica. Para quê? Para receber o quê, gente? A simpatia, o respeito, a compaixão, a bondade, tudo isso que a gente precisa receber para se fortificar e se sentir filho de Deus. E se sentir com a possibilidade de dar o passo seguinte, de sair daqueles processos de autocondenação, né? Dessa culpa, dessa impossibilidade, dessa imobilidade que muitas vezes o próprio processo da imaturidade, pelo desconhecimento, pela ignorância, pela falta da vivência da vida espiritual, vai trazendo para a gente. E André Luiz termina assim: dessa forma, estará caminhando para a colaboração digna com os benfeitores desencarnados, que são os legítimos ministradores do bem. Então, na verdade, é assim, gente, nós poderemos colaborar com esses benfeitores, porque, na verdade, o trabalho é feito por eles, a competência é deles. A gente oferece o fluido, a gente oferece a boa vontade, a gente oferece o que a gente tem de melhor de equilíbrio, de preparação, tudo isso. Mas a competência do trabalho, o conhecimento, a direção é deles, né? E que coisa boa é a gente trabalhar com alguém competente. Então, queridos, eu fiquei pensando agora com muita emoção como Deus é bom, como Jesus é generoso, é cuidadoso com cada um de nós. Porque a gente, né, de nós mesmos, é muito pouco e a gente sabe a cada momento como a gente escorrega, como a gente tem dificuldade de convivência com a gente mesmo, de convivência com o nosso próximo. O nosso dia a dia mostra o nosso perfil. Mas como é bom esses momentos de contato, esses momentos de trabalho, esses momentos de encontro em que a gente consegue ser utilizado. E essa utilização levando a melhoria e o reconforto para o outro e gerando uma corrente de simpatias. E isso vai dando para cada um de nós também o sentimento da possibilidade que cada um de nós tem de dar o passo seguinte, de ser melhor, de ter uma vivência cristã, de procurar harmonia, de procurar deslindar os nossos nós, nossos conflitos, aos poucos, na certeza de que assim como o outro é ajudado através de nós, nós também podemos ser ajudados através do outro. É essa grande e linda experiência que o trabalho do atendimento espiritual traz para todos nós. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.